que o Chico Buarque, cantor e compositor, é um dos maiores músicos brasileiros, isso todo mundo sabe. Que ele é um grande escritor, isso também todo mundo sabe. Mas será que o Chico Buarque escritor e o Chico Buarque músico são parecidos entre si? Será que eles têm muita diferença? Será que tem um lado tropicalista no escritor Chico Buarque? É isso que a gente vai ver hoje na Nota Literária. Vem com a gente! A relação do Chico Buarque com os tropicalistas nunca foi ruim, pelo contrário, eles sempre se deram muito bem, apesar de sempre terem tentado criar rusgas entre eles. Na verdade, o que acontecia é que o Chico Buarque, como músico, sempre foi muito mais formalista. Ele sempre foi muito preocupado com a forma, em fazer músicas que eram belas, enquanto a Tropicália estava muito mais preocupada em explodir o gênero musical em 1000 partes e misturar tudo e colocar tudo independentemente do belo, né? Inclusive tem uma anedota muito engraçada que eu gosto muito de contar. Uma vez perguntaram pro Tom Zé por que a Tropicália e os tropicalistas não gostavam do Chico Buarque. E o Tom Zé disse, claro que a gente adora, ele é nosso avô. E nesse sentido era muito engraçado, porque eles tinham mais ou menos a mesma idade, mas a música que o Chico Buarque fazia parecia muito mais velha, perto da música que os tropicalistas estavam fazendo, né? Mas, na literatura do Chico Buarque, isso é um pouco diferente. Quem já leu os livros do Chico Buarque pode ter visto que, por exemplo, no Estorvo, o primeiro romance dele, a gente tem uma narrativa acelerada, cheia de descrições, com cortes cinematográficos, em que a coisa acontece num movimento totalmente convulso, em que tem a divisão das classes muito clara, em que a família dele é muito rica e mora naquela casa super chique, e ele é um cara meio que sem eira nem beira, perdido na vida, e fica trocando de lugar, um grande estorvo na vida. E a gente acompanha o mundo a partir da visão absolutamente louca e convulsa dele, né? Em Benjamin, por exemplo, o segundo livro dele, a gente também tem uma percepção muito moderna da coisa, quase como se tivesse aquele jogo de espelhos, sabe? Entre a mulher que o Benjamin conhece na década de 70 e depois a outra que ele vai conhecer, a Ariela. Então a gente tem um jogo de espelho moderno, em que elas duas se repetem e se separam, num jogo de memória absoluto, em que ele começa a rememorar ali nos últimos momentos da morte. Budapeste, então, que é o meu livro preferido dele, é uma convulsão de misturas de imagem. A língua húngara com a língua portuguesa, a cultura húngara com a cultura portuguesa. Esse escritor, que é um ghostwriter e que vira protagonista do próprio livro. Então, de certa maneira, o Chico Buarque escreve um livro que é do José Costa, num tipo de literatura que é muito revolucionária e que o Saramago, inclusive, disse na última capa que se transforma em poesia conforme a gente vai lendo. Então, o Chico Buarque, escritor, embora ele seja também um formalista, ele tenha muita preocupação com o ritmo, rima e o apuro da escrita, ele faz uma coisa que é muito comum à Tropicália, que é o incorporar traços do moderno, principalmente do movimento antropofágico, para dentro da sua cultura, para dentro da sua arte. Por exemplo, a antropofagia da Tropicália também trabalhava com esse tipo de misturas, sabe? Pegar o que tem de gringo e o que tem de brasileiro, o que tem de cultura nacional e o que tem de estrangeirismos, o que tem de mistura da cultura popular, o que tem de mistura da cultura erudita, o que tem do mundo da classe alta e o que tem do mundo da classe baixa. Então todas essas misturas dentro da Tropicália fazem um gênero totalmente misturado em que a gente não consegue identificar muito bem o que é a Tropicália. A Tropicália é feita quase que num balaio de misturas em que tudo parece ter um traço muito particular e muito curioso, em que cada música parece vir de um mundo completamente diferente, né? E o Chico Buarque, na literatura dele, me parece incorporar algo dessa característica moderna, do fragmento, do pensamento antropofágico, que incorpora e come culturas e que tenta deglutir todas elas na sua forma de escrever. É óbvio que o tema que eu fiz aqui é mais uma provocação. Eu queria que a gente pensasse o que o Chico Buarque também tem de revolucionário. Pra gente não olhar pro Chico Buarque como sempre aquele cara que vai cantar a banda, que tá naquela pracinha com o violão vendo a vida passar, ou então como aquele marxista meio bobo e até meio clássico de um Pedro Pedreira, sabe? Então, ver na literatura do Chico Buarque aquilo de mais contemporâneo e de moderno e de potente e pra frente que a gente tem na nossa literatura é tentar olhar o Chico Buarque não a partir de um Chico Buarque, talvez como acontece no Budapeste, em que o José Costa também é dois, aquele que conhece a crítica lá na Hungria e aquele outro que se faz aqui no Brasil enquanto ghostwriter, ou talvez no personagem de Benjamin, em que o Benjamin se transforma meio que em dois, um naquele primeiro em contato com a mulher e um no segundo contato com a segunda mulher. Então a gente está no meio de descobertas que o Chico Buarque faz de linguagem.
linguagem, de procedimentos que está muito além de um formalismo estético e está muito perto das experiências mais radicais da literatura. E só para terminar, é engraçado a gente pensar que o Caetano Veloso, quando escreveu Verdade Tropical dele, ele foi muito mais clássico do que o Chico Buarque é como escritor. Então a gente pode dizer que o Caetano, quando escreve, é menos tropicalista e o Chico Buarque, escritor, é muito tropicalista, não é? E claro, a gente também poderia pensar nas outras obras do Chico Buarque, como Leite Derramado, O Irmão Alemão e todas as outras que também têm características bastante aguçadas de pesquisa de linguagem. Mas eu resolvi trazer só essas três, porque eu acho que é suficiente pra gente provar o nosso ponto, né? E essa foi mais uma Nota Literária. Curta, comente, se inscreva no canal do Nota Terapia, siga a gente nas redes sociais e volte sempre aqui para me ver falar de literatura, artes e aquilo que minha caixola quiser. Um grande abraço, até mais!